Ao abrir um novo arquivo, na Biblioteca Geral de Objetos BIM, se encontram vários tubos para as 3 categorias de instalações mecânicas: pressão, drenagem e ar. E para os tubos relacionados às instalações elétricas, divididos por forma e material. Se no arquivo ainda não tiver sido inserida nenhuma tubulação, os elementos aparecerão apenas na Biblioteca Geral, enquanto a Biblioteca de Projetos e a Biblioteca do Usuário estarão inicialmente vazias. Já se for selecionado um perfil, cada pasta mostrará as dimensões comerciais compatíveis com o material e a forma do perfil selecionado. Ao realizar alterações nos vários parâmetros padrão definidos para as entidades, as bibliotecas serão atualizadas automaticamente com base nas alterações feitas. Atuando no desenho, ao ativar um tubo ou duto que, por padrão, já tem um perfil e material específico, a pasta correspondente será automaticamente copiada da Biblioteca Geral para a Biblioteca de Projeto. Poderá atribuir o material atribuído por padrão no campo Tubulação ou Duto da caixa de ferramentas de propriedades. Basta clicar no botão com os 3 pontos para acessar a Biblioteca Geral, onde é possível selecionar um material diferente e, se for necessário, e no caso de dutos, também uma forma. Por exemplo, imaginamos estar modelando um duto, ar, e quiser lhe dar uma forma circular de chapa galvanizada. O perfil escolhido será atribuído à entidade ativada e a sua pasta será copiada para a Biblioteca de Projeto, justamente com aqueles previamente escolhidos, que continuam armazenados na Biblioteca de Projetos, mesmo que não sejam inseridos no desenho ou tenham sido excluídos. A operação assim descrita se aplica a todas as entidades MAP. Resumindo, poderá escolher material e forma do perfil do duto, ou até copiar um perfil de uma biblioteca para outra, seja no mesmo arquivo, seja em arquivos diferentes. Após ter feito isso, você pode acessar o catálogo e personalizá-lo. As bibliotecas podem ser abertas tanto a partir do navegador, ou clicando no campo Tubulação ou Conduta, na caixa de ferramentas de propriedades e no botão central, que permite o acesso direto ao editor do catálogo na Biblioteca de Projeto. A Biblioteca de Projeto contém a chapa galvanizada retangular, atribuída por padrão, e a chapa galvanizada circular. Na parte central da caixa de edição são mostradas todas as dimensões do perfil associadas àquele material. No caso de um tubo circular, espessura, diâmetro externo e diâmetro interno. As colunas mostram outros parâmetros, tanto geométricos, ou seja, que determinam a forma do modelo, como simplesmente técnicos. No caso de dutos de ar, será mostrado também o espaçamento entre parafusos em milímetros, a superfície da seção interna em milímetros quadrados e a massa em quilograma/metro. É possível personalizar cada perfil do catálogo usando os botões da barra de ferramentas à direita. O primeiro botão na parte superior, com o símbolo mais, permite adicionar uma cópia do perfil selecionado em último lugar. O segundo botão permite inserir uma cópia do perfil selecionado na mesma posição. O terceiro botão permite excluir os perfis. O quarto botão permite excluir os agrupamentos criados e restaurar a organização padrão da tabela. Pode criar agrupamentos usando o filtro que se encontra nas colunas. Por exemplo, pode filtrar todos os perfis com uma certa espessura, marcando também a espessura de 1,20 mm, serão visualizados ambos. O agrupamento pode resultar até da combinação de critérios diferentes, simplesmente arrastando as colunas na barra vazia superior. Por exemplo, arrastando a coluna da espessura, obterá um primeiro agrupamento com base na espessura.
Arrastando também a coluna de diâmetro interno, obterá um subgrupo. Ao clicar no quarto botão, todos os agrupamentos presentes serão eliminados. O último botão é apenas informativo, permitindo abrir a legenda dos parâmetros representados nas colunas. É possível modificar os valores dos parâmetros tanto para os perfis já presentes no catálogo como para aqueles adicionados depois. Os parâmetros que definem o tamanho do perfil, espessura e diâmetro interno e externo para formas circulares, base e altura interna, externa para formas retangulares, são interdependentes. Se um deles for alterado, o outro será recalculado. Os parâmetros que não dependem das dimensões do perfil podem ser personalizados, como no caso de uma entidade duto, o espaçamento entre parafusos. A parte superior mostra a pré-visualização da seção de tubo escolhida, com base no material e no perfil selecionado. As informações ao lado, título, descrição, material e norma, são associadas ao material por padrão, mas podem ser editadas na caixa de ferramentas de propriedades à direita do editor. Clicando no campo Material, por exemplo, o menu suspenso permite escolher entre vários materiais para o tubo. Nos demais campos, poderá adicionar os valores de especificação de material, rugosidade, coeficiente de rugosidade e rigidez, escolhendo entre rígido, semirrígido e flexível. Cabe lembrar que a propriedade flexível é apenas figurativa e não afeta o modelo do objeto. Na seção Geometria, poderá configurar a densidade volúmica. Ela será atualizada automaticamente, dependendo do material selecionado, mas poderá ser editada manualmente. Já no campo Tipologia, permite alterar a forma do perfil, escolhendo entre retangular e circular. Dependendo da forma que for selecionada, o catálogo mostrará as dimensões e um corte. Se se dispõe de uma ficha técnica ou de outro arquivo parecido, poderá vinculá-lo ao modelo MAP, clicando no campo Documentos Anexos, na última seção dos anexos. A subseção Junções Automáticas consta de curva, junção em T e transição, configurados para o duto, que serão gerados automaticamente usando o modo Smart Map. É possível editá-los clicando no botão com os 3 pontos, escolhendo nas bibliotecas as junções do duto que será conectado. Tanto na biblioteca de projeto como na biblioteca de usuário, é possível adicionar novos tubos e dutos customizados. A partir do navegador, abra a biblioteca de projeto ou usuários e a subseção de interesse, instalações mecânicas ou instalações elétricas. Abra a pasta referente ao tipo de tubo, pressão, drenagem e ventilação no caso de instalações mecânicas, tubulações, canaletas e eletrocalhas no caso de instalações elétricas. Por exemplo, imaginamos adicionar um novo duto de ar. Abrindo a pasta que irá conter o novo item, clique nela com o botão direito do mouse e escolha as opções Adicionar e Elemento. Isso cria um novo catálogo com um perfil básico que poderá ser personalizado ainda mais. No campo Título, poderá adicionar o nome da tubulação, por exemplo, tubo de aço inoxidável, e, pressionando a tecla Enter, a ficha será atualizada. Ainda é possível adicionar uma descrição. Por exemplo, duto em aço inoxidável com seção circular para distribuição de ar. Na seção Características, pode escolher o material entre aqueles presentes por padrão e atualizar todas as informações técnicas. No campo Rigidez, deixamos a tubulação do tipo rígido, já se ela tiver uma certa deformabilidade,
pode-se escolher entre semirrígido e flexível. Na seção Geometria, é definida automaticamente a densidade volúmica com base no material escolhido. O campo Tipologia permite escolher uma forma, neste caso, circular. Por padrão, o catálogo mostra apenas uma dimensão do perfil, que pode ser personalizada dependendo da seção que deseja usar no desenho. Por exemplo, definindo um diâmetro interno de 300 mm e deixando a espessura de 1 mm, será obtido automaticamente o diâmetro externo. Configuramos o espaçamento entre parafusos de 3 metros ou 3.000. Por exemplo, para inserir perfis com diâmetros internos de 350 e 400 mm, clicamos no botão Mais e adicionamos 2 novas linhas ao catálogo. Personalizamos os perfis adicionados, indicando seus diâmetros e quaisquer outros parâmetros. No caso de uma nova tubulação, antes de usar o modo Smart Map na modelagem, será necessário configurar junções automáticas compatíveis com o perfil e material escolhidos. Abrindo as bibliotecas, poderemos pesquisar as junções a serem ligadas à tubulação, desde que sejam compatíveis com seu perfil. Caso não encontre a junção desejada, pode criá-la na biblioteca, como fizemos no caso de dutos de ar, e associá-la ao tubo. Por exemplo, no caso de junções automáticas de aço inoxidável não presentes na biblioteca geral, basta abrir a pasta Junções e daí a pasta de junção em questão. Da mesma forma, para inserir uma transição, basta clicar com o botão direito do mouse na pasta Transições e escolher as opções Adicionar, Elemento, do menu suspenso. Isso abre o editor da nova transição, onde poderá personalizá-la com base na tubulação a qual será ligada. Como no caso do duto, pode atribuir um título, uma descrição e assim por diante. Pode escolher o material compatível com aquilo atribuído à tubulação. Neste caso, aço inoxidável. Na seção Geometria, é possível associar à transição um comprimento ou um ângulo, alfa, para calcular o comprimento da junção mostrado na coluna. Dependendo dos perfis que se deseja gerar, é possível criar vários tipos de curvas com diferentes combinações de perfis em A e B. Por exemplo, é possível obter uma junção com um perfil circular em A e retangular em B, ou vice-versa. A pré-visualização da junção mostra as customizações feitas. No exemplo, os perfis A e B são ambos circulares. Lembrando que não é necessário inserir no catálogo as dimensões da junção que será realizada no desenho, pois o modo Smart Map dimensiona automaticamente as junções com base nos conectores dos perfis aos quais estão atribuídos. As junções assim geradas no desenho serão inseridas automaticamente também na biblioteca do projeto. O mesmo procedimento pode ser repetido para os outros conectores. Na pasta Curvas, você pode adicionar um novo elemento e customizá-lo. No caso, vamos editar o título, em curva de aço inoxidável, escolhendo Aço Inoxidável do campo Material e configurando um perfil circular. Faça o mesmo no caso de junção em T, criando um novo elemento e modificando apropriadamente todas as propriedades na caixa de ferramentas. Como no caso de transições, também no caso de junções em T, é possível modelar os dois perfis, AB e C, com formas diferentes, de acordo com a necessidade. Voltando ao duto modelado, poderá configurar como padrão as junções automáticas que acabou de criar. Clicando no campo Curva e em seguida no botão com os 3 pontos, você abre a biblioteca de projeto para escolher e aplicar ao duto a curva de aço inoxidável criada. Faça o mesmo no caso da junção em T, selecionando Junção em T,
de aço inoxidável. Finalmente, a transição em aço inoxidável no caso de transições. Para inserir a entidade que acabou de criar, ative o objeto duto AR, abra a biblioteca de projeto e selecione o duto de aço inoxidável modelado. A caixa de ferramentas das propriedades mostra todas as configurações previstas na criação da entidade. No campo duto, poderá visualizar o título associado. O campo tamanho mostra os perfis adicionados no catálogo. O material, as junções automáticas configuradas e o perfil selecionado. Para adicionar uma junção maior ou menor do trecho de duto já traçado, pode escolher a opção Tamanho selecionado a partir da biblioteca. Isso cria automaticamente as junções entre perfil de tamanho diferente, no caso uma curva e uma transição. Selecionando a transição na caixa de ferramentas de propriedades, poderá ler todas as suas propriedades, incluindo seu título, transição de aço inoxidável, e seu material. Os perfis dos conectores A e B são criados automaticamente com base nas dimensões dos conectores dos dutos, até se eles ainda não existem na biblioteca de junções. Isso é o grande diferencial do modo Smart Map. Ao selecionar a curva, a caixa de ferramentas de propriedades mostra todas as propriedades que foram configuradas, como no caso das transições. Isso inclui o título, curva de aço inoxidável e o material. Utilizando o comando romper no duto, será criada uma junção. A partir dela, poderá modelar mais uma entidade do duto, AR, de tamanho diferente. Isso resulta em uma junção em T. A junção em T, assim obtida, é aquela que foi criada na biblioteca anteriormente e configurada no duto.